Hoje, no quadro de entrevistas do Fala Timbira, nós temos, na realidade, duas convidadas. São mulheres que estão à frente dos setores que elas estão envolvidas no trabalho das respectivas empresas. Uma delas, nós vamos conversar presencial aqui na Rádio Timbira, é justamente a Nilde Moraes, que já está aqui conosco, e daqui a pouco eu também vou conversar com a Rafaela Moreira, que é gerente de regulação e mercado da Equatorial Maranhão. Mas conversando primeiramente com a Nilde Moraes, quero de antemão dar boa tarde, desejar boas-vindas a você e também já, nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, já parabenizar pela data. Seja muito bem-vindo à Rádio Timbira. Eu quero Pois não, fique à vontade, fique tranquila. Eu que agradeço por estar aqui e boa tarde. Vamos lá então, vamos para a nossa conversa. Vou conversar primeiramente com a Nilde Moraes. A Nilde Moraes, gente, ela trabalha como, deixa eu só buscar aqui, tá aqui, gestora do setor de ferramentas na Potiguar. É esse mesmo o nome da função? Sim, correto. Correto. Então, Nilde, vamos lá. Mas para chegar nessa função, passou-se alguns anos trabalhando na empresa. Quantos anos já de empresa você tem? Uns 23 anos. 23 anos de empresa. Nesse período, trabalhou, né, nas diversas lojas que o grupo tem espalhadas aqui na capital. Seria isso? Sim, eu comecei como promotora de venda de uma outra empresa. Sim. Onde a empresa Potiguar sempre me deu a oportunidade de estar crescendo, né? E estar me desenvolvendo, mesmo não sendo funcionária da empresa. Onde daí surgiu a oportunidade para eu gerenciar esse departamento. Onde eu já trabalhava com ferramentas elétricas. Sim. Que hoje é a minha paixão, né? Sim. Quanto tempo já está como gestora do setor? Há uns 12 anos como gestora. 12 anos como gestora do setor. Como gestora do setor, qual é a tua responsabilidade? A minha responsabilidade é por cada SKU que a empresa compra hoje. Porque além de ser gestora, eu sou a compradora dessa categoria. E cuido de todas as lojas. E a gente é responsável por montar também todas as lojas novas do grupo, que inclusive está vindo mais um aí. Tá certo. Então, por exemplo, quando a gente chega na loja que fica aqui no Caminho da Boiada, que foi a primeira loja, salvo engano, né? Que foi a do grupo, salvo engano. Sim. Quando a gente chega lá, vai para o setor de ferramentas, no setor de elétricas, ali está o dedo da Nilde Moraes na organização daquele setor, é isso? Sim. Certo. E dentro, né, antes desse momento, né, desse convite para gerenciar esse trabalho, que outras atividades foram desenvolvidas? Foi só mesmo como promotora de vendas? Como é que foi? Sim. Foi só como promotora na empresa Potiguar, sim, só como promotora de venda. Tá certo. O convite, ele veio em que momento da tua vida, esse convite? Te pegou de surpresa, estava esperando, estava no momento que estava se dedicando muito ao trabalho, como é que foi? Sim, primeiro veio um convite para assumir um outro departamento que não era o de ferramenta. Sim. Que aí eu não me interessei no momento e aí eu falei que quando tivesse uma oportunidade para o setor de ferramentas, sim, eu teria interesse, né? Mas por que pelo setor de ferramentas que teve interesse? Porque eu comecei a gostar de ferramentas e trabalhar com elas. E aí eu não me vi trabalhando em outro setor além desse. Por exemplo, o Luiz Barreto Bianchi, ele está neste exato momento querendo botar uma rede na casa dele, mas os móveis não estão contribuindo, né? Mas existe algum tipo de material que dá para, por exemplo, ele armar uma rede em determinada parte da casa. Chegando lá, conversando com você, explicando direitinho, saberia como verificar qual material seria necessário. Ele, por exemplo, não tem uma furadeira, seria necessário para ele uma furadeira, né? E aí, sim, se ele... sobre, né?
Primeiramente o armador, né? Uhum. Aí existe armador que ele não iria precisar necessariamente de uma furadeira, mas ele teria que quebrar muito a parede. Sim. E existe um onde ele exatamente não teria que quebrar a parede, sim, só perfurar a parede, que aí seria mais prático, né? Certo. Aí se ele iria precisar de uma furadeira, a básica, por exemplo, e uma broca no mínimo de número 10, porque para aguentar o peso dele teria que ser uma bucha 10. Uma bucha 10 para poder aguentar bem o peso dele, sim, na rede, né? Sim. Certo. A Samira já tem uma outra proposta. Na casa dela, ela quer montar um cantinho de estudo. Passa também pelo teu setor quando vem isso? Também. Existe um outro setor, mas a Samira, por exemplo, se ela tiver pouco espaço, ela pode pegar uma prateleira, tá? Que aí, no caso, é uma mesa dobrável, que, sim, quando a Samira quiser utilizar esse espaço novamente, ela pode dobrar essa mesa e ficar com o espaço livre. Aí ela vai precisar dessa mesa dobrável, de uma furadeira, de brocas, de bucha e de parafusos. Pronto, tá certo. Gente, eu, conversando aqui com a Nilde, você percebe bem que ela tem conhecimento. Não, mais de uma década comandando esse setor. Mas no início, para comandar o setor, foi tranquilo para ti? Não foi, né? Não, passava noites e noites sem dormir. Por quê? Porque eu deixava de vender o produto, não sabia o que o cliente estava querendo. Sim. Aí precisou de ir em busca, né? Porque antes a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então não tinha muito canal na internet de, sim, como fazer. Você tinha que ligar ou você tinha que esperar a pessoa ao vivo para te mostrar. Mas isso foi através de muito treinamento. E é isso que a empresa tem feito hoje, né? Porque a gente tem que estar lá, mas para atender a real necessidade de cada cliente. Nem que seja para um parafuso só, mas a gente tem que entender. Ou seja, ali não tem... É como falou agora, né? Um parafuso, sabe muito bem, o cliente precisa para determinada coisa, sabe qual o tipo de parafuso, qual o número do parafuso, o número da bucha que ele precisa levar para fazer o serviço direitinho. A gente tem que saber. Tá certo. São cerca de... falaste, são 12 anos chefiando o setor. No início, é uma pergunta que para mim é inevitável. No início houve algum tipo de preconceito por ser mulher? O pessoal fica naquela que duvidar, não, vai ver que de repente não conhece ferramenta, não sabe a diferença de uma furadeira para uma parafusadeira, não sabe a diferença de um parafuso para um... Porque tem homem que pensa desse jeito. Infelizmente, tem homem que pensa desse jeito. Houve, de certa forma, algum preconceito no início, quando foi chefiar o setor? No início, quando eu comecei como promotora de venda, sim. Mas aos poucos, os clientes foram acreditando em mim. E hoje tem vários que até para comprar qualquer ferramenta, eles entram em contato comigo. Perfeito. Para pedir orientação. Mas o legal de tudo isso é que eu sempre me senti segura, porque a empresa Potiguar, ela sempre nos deu oportunidade. Uhum. Independentemente de ser um setor inteiramente masculino, e eu fui a privilegiada hoje de estar onde estou, né? Sim. Inclusive, para você que está ouvindo a gente agora, está acompanhando essa conversa que eu estou tendo com a Nilde Moraes, ela que é gestora do setor de ferramentas da Potiguar, ou seja, não é só de uma loja, mas de todo o grupo, ela é responsável pelo setor. Nas redes sociais você encontra diversos vídeos de diversas mulheres realizando esses serviços de pequenos reparos, maiores reparos, ou até mesmo na construção civil. O que já vai derrubando por terra qualquer tipo de preconceito que algumas pessoas ainda venham a ter. É comum, às vezes, mulheres que trabalham, façam esse tipo de trabalho, chegar nas lojas justamente em busca do material, de ferramentas ou de outros materiais para desenvolver o trabalho. Percebe isso? Sim, hoje é bem comum, e até mesmo a própria dona de casa hoje, ela tá mais aberta. Sim.
esse tipo de trabalho. Porque, por exemplo, às vezes ela fica lá, dependendo sempre de alguém, para ter que montar uma prateleira, um suporte de TV. Aí olha para mim e fala assim: se você sabe, então me ensina. Então, assim, quando é de mulher para mulher falando, é mais fácil. Então, assim, hoje é bem comum. Eu posso afirmar que já existe bastante mulheres robistas, não só na área profissional, mas como dona de casa também. A Nilde em casa, ela mesma vai resolvendo as coisas. Por exemplo, uma porta de armário ficou meio bamba, como o pessoal fala, soltou ali. A Nilde mesmo tenta dar um jeito ou chama algum profissional? Só tem a Nildinha, que é a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 9 anos. É ela que me ajuda, ela que me auxilia quando eu vou fazer alguma coisa em casa. Só tenho medo de mexer na parte elétrica. Sim. Mas quando é para fazer os reparos de casa, sou eu que faço. Reparos é mais simples. Elétrico tem realmente que tomar cuidado e chamar o profissional. É uma das primeiras coisas que vocês orientam também os clientes, né? Reparos, chame um profissional da área. Até para dar exemplo, faz isso também. Legal. Nilde, em relação ao trato também dos clientes, né? A gente falou agora da cliente feminina, mas o cliente masculino, né? Quando chega lá, trata da mesma forma ou tem algum que tenta demonstrar que conhece um pouco mais, entende um pouco mais de ferramenta? Esse que entende um pouco mais é legal porque a gente acaba aprendendo com ele. Muito boa, gostei. Esse acaba dando para extrair alguma coisa dele também. Sim. Legal. E dentro do setor lá, como é que tu lidar com as pessoas que são subordinadas a ti? O tratamento, mesmo daqueles que de repente sejam um pouco mais velhos, sejam homens que acham que entendem mais pela aquela velha história de que isso é serviço de homem, não é tanta coisa de mulher. O tratamento é respeitoso? Sim, sempre foi. Sempre foi? Sempre. Certo. E o que a Nilde Moraes falaria para as mulheres que ainda tem aquela coisa de que se acontecer um problema dentro de casa, fica esperando o marido, ou o pai, ou o irmão, ou um tio, ou um primo, ou chama um vizinho para resolver a questão? O que a Nilde Moraes falaria para essa mulher? Vai na Potiguar e procure a Nilde. Tá certo, pronto. Acabou aqui até contribuindo. Porque lá vai procurar você, vai poder receber até a orientação de como fazer esse tipo de serviço, né? Porque às vezes é algo que não é tão complicado, né? Sim, mas falando sério agora, é o seguinte, é muito fácil. Primeiro, saber se vai ter habilidade para mexer com equipamento, tá? Sim. Primeiramente, perder o medo. Perder o medo, procurar um lugar seguro, comprar um equipamento seguro, de preferência que tenha garantia, que tenha suporte na cidade. E se tiver dúvidas, vai numa loja física e peça ajuda mesmo, porque lá eu tenho certeza que sempre vai ter alguém para dar auxílio. Até mesmo ensinar a como utilizar o equipamento. Certo. Aparecem muitas mulheres nesse tipo de situação que você já se deparou e conversou com elas, passando algumas dicas? Sim, várias. Várias? Várias. Tem algum exemplo que poderia citar aí, mais ou menos? Lembra de algum caso, assim, de alguma mulher que poderia citar? Algo que ela, de repente, achava que era muito complicado e na hora tu facilitaste para ela? Eu lembro de uma senhora que ela estava muito preocupada de como instalar um suporte de TV, né? E, na verdade, não era bem o suporte, ela estava com medo do equipamento. Mas aí, na hora, ensinando ela deu para perceber que ela perdeu o medo e que ela já estava bem mais segura. Ela voltou depois para dizer se deu certo ou não? Voltou até hoje. Até hoje. Que bacana, gente. Que bacana. Eu estou conversando aqui, gente, com a Nilde Moraes. Ela é gestora do setor de ferramentas
da Potiguar. E como nós estamos na Semana Internacional da Mulher, amanhã é Dia Internacional da Mulher, estamos na Semana da Mulher, aqui no Fala Timbira a gente está conversando com mulheres, né? Abrimos a possibilidade nesta semana conversar justamente com mulheres que de alguma forma fazem um diferencial, que assumem um posto ou desenvolvem algum tipo de atividade que as pessoas julgam somente homens poderiam fazê-lo. Para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa, Nilde, o retorno, bem, eu vou, pode parecer uma pergunta meio boba, mas eu vou fazer. O retorno da própria direção da empresa. Se está há 12 anos nessa função, acredito que eles acreditam, confiam e assinam embaixo em tudo que tu fazes, né? Sim, eu sempre tive o apoio deles, e hoje eu já consegui me formar até, já estou até fazendo uma pós, coisa que eu imagino, eu nem acredito que eu estou formada e nem acredito que eu estou na pós já, entendeu? Sim. Então tudo isso graças à oportunidade que eu estou tendo, tá? Certo. E assim, é uma empresa que, para quem gosta de trabalhar, independentemente de ser homem ou mulher, mas principalmente por ser mulher, sabe? É uma empresa que reconhece muito. E o legal que eu sei que tem empresas que não gostam de contratar mulher porque a mulher acaba engravidando e passa aquele tempo distante, sim, né? Sim. Mas assim, é prazeroso de ver como que o presidente da empresa hoje, ele trata e vê uma mulher quando está gestante. Maravilha, porque nem todos são assim. Oxalá todos os empresários olhassem não a funcionária gestante não como um empecilho para o desenvolvimento da empresa, mas como uma pessoa que, pelas suas próprias condições naturais, enquanto mulher, né, tem todos os direitos. Nesse caso, o direito à maternidade precisa ser respeitado. Para a gente fechar mesmo aqui a nossa entrevista, uma mensagem que você poderia passar a todas as mulheres por conta desse Dia Internacional da Mulher. Para não desistir nunca dos seus sonhos, seja lá qual for, por mais que seja o que você acha que seja o impossível do impossível, mas não desista, porque se você for à luta, se você buscar, um dia você irá conseguir. Tá certo, Nilde, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Ficou mais tranquila ao longo da entrevista? Tô sim, super tranquila. Tá, beleza, que bom, porque a gente faz de tudo aqui para que os nossos entrevistados se sintam à vontade aqui no estúdio da nossa rádio. E que bom que foi tudo bem. Eu posso falar um pouco sobre a rádio de vocês? Pode, sim. Eu vim do interior do Maranhão e assim... Por favor, se vai falar da Timbira, for falar bem melhor ainda. Não tinha TV, só tinha o rádio, né? Uhum. E recentemente eu perdi o meu tio. E assim, até hoje, quando ele veio pra cá, ele tava com o radinho dele, né? E a vida inteira, ouvindo vocês, através, principalmente dele. E, como eu tava falando, para que nem uma mulher desista dos seus sonhos, de onde eu vim e hoje onde eu estou, quando eu falei que eu não acredito que eu já estou formada, que eu já estou numa pós, é porque de onde eu vim foi do nada mesmo, sabe? E assim, as coisas acontecem nas oportunidades que a gente tem e a gente tem que aproveitar, saber aproveitar bem mesmo. Maravilha, que bom. Eu tô feliz de estar aqui hoje na Rádio Timbira. Veio de onde? Tu és de onde? Eu sou de Bequimão, Maranhão, na verdade. Uhum. Na verdade, eu digo que é de lá, mas eu nasci num lugar chamado Raimundo do Sul e eu sou registrada por Alcântara. Raimundo do Sul é povoado? Povoado de Alcântara. Sim, mas se sente como se fosse da cidade de Bequimão mesmo. Sim.
Ou seja, conterrâneo do nosso diretor-geral Robson Paes. Ele é justamente de lá. Então, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela presença, Nilde, compartilhar com a gente. Obrigada. Né, da tua experiência profissional, experiência de vida e também esse momento aqui, esse registro, né, a importância que a Rádio Timbira teve para vocês lá na família. Muito obrigado pela presença aqui. Tá bom. Obrigada. Gente, eu conversei aqui com a Nilde Moraes, ela é gestora do setor de ferramentas do Grupo Potiguar. É um dos exemplos de mulheres que nós estamos trazendo esta semana aqui no Fala Timbira, justamente para mostrar a cada um de vocês, ouvintes e internautas, o quanto que elas, as mulheres, podem desempenhar funções que algumas pessoas acham que seriam funções somente para homens.